Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. Um vídeo aí muito importante para o canal e eu acho que aí bastante interessante para o tempo que nós estamos acompanhando aí esse embate, né, entre o Musk e o Trump nos Estados Unidos, e agora sai essa matéria aqui que eu acho que vai ser algo muito interessante. Vocês sabem que na política americana, pelo menos de décadas, né, desde que a democracia foi estabelecida, né, os Estados Unidos é sempre governado por dois, né, majoritariamente, né, dois partidos. São os democratas e os republicanos. Os republicanos hoje são mais conservadores e os democratas mais liberais. Só que nem sempre foi assim, tá? Os democratas, a princípio, sempre foram voltados, né, para o viés mais socialista, de olhar para a classe pobre, essas coisas todas. E com o tempo isso foi se invertendo, né? E estranhamente muita gente não entende por que nós estamos ouvindo na boca de republicanos que são da direita falarem de ajudar mais o pobre, de aumentar os empregos para a classe média, de olhar, né, mais para certos grupos minoritários, etc. e tal, enquanto os democratas cada vez mais querem uma economia mais financeira, mais financista, né? E o Elon Musk, tá? Ele pediu agora a criação de um novo partido político nos Estados Unidos da América. E ao fazer a sugestão, ele, né, o fundador da Tesla, voltou a criticar o presidente e o projeto de lei que aumenta o teto da dívida em 5 trilhões de dólares. Ou seja, ele entrou lá, né, foi criado o Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, foi entregue na mão dele para ele o quê? Diminuir o Estado americano, diminuir, cortar gastos e tornar mais eficiente e menos custoso a política, né, o sistema público norte-americano. Só que agora ele teve um confronto, por quê? Porque o presidente Trump está cortando subsídios à indústria elétrica, aos carros elétricos do Musk, né, que é a Tesla, e quer promover a combustão, ele quer promover mais o petróleo no mundo. Ele é contra essa agenda verde. E muita gente não compreende, né? Eu gostaria muito que vocês entendessem isso, né? De quem seria Elon Musk, essa união, e por que o Musk quer tanto, né? Ah, poxa, mas ele não se uniu com a direita, ele não foi contra os democratas, aquelas ideologias liberais deles. E por que agora ele está querendo tanto que o Trump ajude a indústria verde em promover os seus carros elétricos? Claro que é a empresa dele, é dinheiro, é promoção dos negócios dele, mas o Trump ele é pró-petróleo, ele é pró a indústria dos combustíveis fósseis, entendeu? Mas isso aqui vai ser muito interessante, porque mesmo que haja só dois partidos nos Estados Unidos, nem todos ali pensam igual. Existe nos republicanos a ala mais trumpista, que eles dizem assim, eles nem são nem que são republicanos, eles são trumpistas, né? E é uma ala mais radical, mais apoiante do atual presidente. Existem republicanos moderados, que não são tão trumpistas assim, e criticam mesmo, e existe os neocons, né? Tem dentro deles aí dos republicanos, como o ex-presidente George W. Bush, que apesar de ser republicano, ele é um liberal globalista também, infiltrado ali no meio, sempre foi aliado dos democratas. E do lado democrata existe o Biden, o Obama, que seria uma ala globalista, porém há uma certa moderação. Já existe, por exemplo, marxistas como Bernie Sanders, que já apoia um Estado cada vez mais intervencionista, um socialismo implantado nos Estados Unidos, é totalmente contra o Estado de Israel e etc. e tal, apesar de ser um judeu. Então você tem várias visões. E o Musk ele tem uma visão também. Ele não é a favor da ideologia neoliberal democrata, né, dos liberais globalistas, mas ele também está criticando o Trump por quê? Porque o Trump veio para cortar gastos, para curar as finanças americanas, mas aí ele cria um pacote, um projeto de lei, manda para o Congresso e é aprovado. Só que esse corte de impostos que ele fez, esse corte de gastos, na verdade vai gerar ainda um teto da dívida, vai permitir que o governo gaste mais 5 trilhões de dólares. E isso para o Musk foi uma ofensa. Então ele teve uma guerra aí pessoal com o presidente.
E o Musk foi e agora pediu a criação de um novo partido, ou seja, ele vai criar um novo partido nos Estados Unidos que não seja só os democratas e republicanos. Não sabemos o nome ainda, mas ele está se pondo aí como uma nova força política nos Estados Unidos da América. Lembrando que ele é sul-africano, né? Devido à África, então ele não é americano de sangue nem nascença. Então vamos lá. O fundador da Tesla, Elon Musk, criticou o projeto de lei de gastos propondo na segunda-feira, sugerindo a criação de um novo partido político nos Estados Unidos, na rede social X. O empresário criticou especificamente o que chamou de gastos insanos, entre aspas, no projeto, que segundo ele aumenta o teto da dívida em um recorde de 5 trilhões de dólares. Abre aspas. É óbvio, com os gastos insanos deste projeto, que aumenta o teto da dívida em um recorde de 5 trilhões de dólares, que vivemos em um país de partido único, o Partido Gaguinho, personagem da Warner Bros., é hora de um novo partido político que realmente se preocupe com as pessoas, fecha aspas. Então assim, gente, para quem não entende, o Musk, assim como toda a turma do Vale do Silício, por que eles investem bilhões e bilhões de dólares em inteligência artificial, em data centers, em computação quântica? Porque eles têm uma mentalidade tecnocrata, eles são tecnocratas. O tecnocrata, ele não é político. Ele preza, acima de tudo, pela eficiência. Eficiência e baixo custo. E se tiver que custar bastante, gastar, tem que ser o mais eficiente possível. Por isso que eles são as melhores mentes para a inteligência artificial. Porque eles trabalham com a lógica, não com a política. Eles não fazem politicagem, acordos, tratativas. Eu te dou mais e você me dá isso aqui que eu quero. Eu faço isso para você. Não, eles são eficientes, eles pensam como uma máquina. E para o Musk, tudo que ele está vendo na política, já que ele não é político, está sendo um absurdo. Ele quer o quê? Derrubar isso tudo para implantar um sistema tecnocrata que enxerga tudo como números. E que para tornar eficiente, ele vai tratar as coisas como números. Como cálculo, como lógica. Ele vai usar apenas a racionalidade, apenas a lógica. Nada de emoção, nada de socialismo, nada de criar projetos para ajudar não sei quem, grupos minoritários, não. O que preza é a eficiência e a lógica. E isso vai trazer um mundo distópico, tecnocrático, que vai ser insano para muita gente. Esta não é a primeira vez que o Musk critica a legislação, tendo anteriormente enfrentado resistência do presidente Trump por seus comentários sobre o projeto. O chefe do executivo norte-americano quer que o enorme projeto de impostos e gastos seja aprovado antes do feriado de 4 de julho, que é o dia da independência. Então tá aí, essa briga aí vai longe e ao que parece, né, as coisas estão ficando bem quentes. Hoje mesmo, na verdade ontem, né, foi questionado numa entrevista o Trump se ele cogita deportar o Elon Musk e o Trump disse que vai dar uma olhada nisso. Para você entender que o Trump pode né, depender, e isso é uma ideia do Steve Bannon. O Steve Bannon é um assessor do Trump que fez campanha para ele no primeiro mandato, no segundo, e ele realmente é um direitista aí fortíssimo no meio deles, inclusive vinculado a grupos extremistas. Mas o que eu diria é o seguinte: imagina, porque o Musk ele teve acesso a muitos dados e informações confidenciais do Estado norte-americano, e ele é um perigo, né? E ele está confrontando essa força que chegou e que quer se estabelecer. E o Trump está cogitando até expulsá-lo do país, tirar a cidadania americana dele. Imagina o quão significativo isso significa, né? Significativo isso será. E o Musk pede aí agora o quê? Ele quer criar um partido político. É como se os Estados Unidos ele fosse governado por 2 chifres. Há 2 chifres na América, que é os democratas e os republicanos. Não sai disso. Uma hora um tá maior, uma hora o outro tá maior, mas é sempre os 2. Nada pode abalar esses 2 chifres. Eles estão bem estabelecidos na América. E o Musk ele quer criar um terceiro chifre. É como se nascesse um chifre no meio desses 2 e que seria para ou se igualar ou confrontar e derrubar os 2 anteriores. Né? Bem impressionante isso, muito mesmo. E eu acho que para muitos vai ser extraordinário acompanhar o que vai acontecer.
Deixo para vocês essa matéria e vamos acompanhar porque muita coisa ainda vai acontecer na América e no mundo. Forte abraço a todos, que Deus abençoe.